Boa noite. Tudo bem, gente? Que dia corrido, né? Cheguei aqui, ó. A Thaís, cadê você? Calma, eu tô chegando. Saí de um cliente e vim. Quantos aqui são cristãos? A maioria, né? Eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Eu não canto. Inclusive, estão com vagas abertas para o nosso Ministério de Música. Eu estou pensando em me candidatar. Brincadeira, eu não canto nada. Mas eu queria que a gente começasse fazendo um momento de adoração ao Senhor. Você com a sua voz, me ajuda aí, em nome de Jesus. Porque, Vivian, Nivian, vem cá. Vem cá. Eu estava querendo alguém do Ministério de Música. Vamos adorar o Senhor na capela mesmo, com a nossa voz. Porque tudo que a gente faz tem que ser para o louvor da glória, do nome do Senhor. Amém? Então nós somente vamos cantar: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Só isso. Amém? Você pode ficar de pé? E vamos fazer esse momento para a gente introduzir o nome do Senhor e engrandecer o nome do Senhor nesse lugar. Porque o propósito da nossa vida é glorificar a Ele. Amém? Então você se compromete em adorar, em usar a tua voz para adorar o nome do Senhor? Amém? Aleluia. Pode começar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar. Eu precisava ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, porque tudo que a gente fizer tem que ser para a glória do nome do Senhor. Amém? Bem, hoje nós vamos falar sobre o seu negócio precisa de ordem para crescer. Quantos aqui têm um negócio? Quantos? Levanta a mão. Não importa se é pequeno, se é grande, não importa. A maioria, né? Tem um negócio. Ou é autônomo, ou tem equipe, tem empresa. E todo negócio, ele precisa... Pode passar aí, Leozinho, por favor. Todo negócio, ele precisa ter ordem. Pode passar. O nosso apóstolo, eu peguei esse texto aqui, lá do livro A Bênção da Prosperidade, que diz assim: a ordem é um dos princípios básicos para sermos prósperos, sim ou não? Sim. Aí ele diz assim, isso aqui é o apóstolo Ezequiel que fala: termos uma vida ordenada é fundamental, porque a prosperidade não acontece na nossa vida de forma casual, sim ou não? Ou num simples passe de mágica. Ela é fruto de uma vida cumpridora dos propósitos estabelecidos por Deus. E princípios são leis de Deus que não mudam. Então, na nossa vida, seja ela profissional, seja ela a nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, tudo precisa de ordem. A palavra de Deus diz: no princípio, criou a terra, era sem forma e vazia, né? E havia
trevas sobre a face das águas ou do abismo. E disse Deus: haja luz. Aí, a palavra de Deus vai dizer também, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo Deus organizando, e Deus, carinhosamente, eu vou chamar que Deus tinha uma equipe, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação. Então, quando Deus começa a colocar ordem e diz haja luz e houve luz, Deus começa a ordenar as coisas. E às vezes, quando a gente olha para a nossa empresa, eu não sei se você já teve esse desconforto de olhar para a tua empresa e falar assim: tem alguma coisa sem ordem. O que é natural, porque você é empreendedor, você sabe que não é fácil empreender. Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil ser constante, não é fácil ser constante em várias coisas da nossa vida, não é só nos negócios. Que dirá nos negócios? Passa aí, Leozinho, para mim, por favor. Então, a gente precisa entender que nós temos um propósito. E qual é o nosso propósito? A gente começou cantando. É dar a Ele a glória. Porque a glória não é minha e não é sua. A glória é dele. E o nosso propósito aqui na terra é honrar a Deus com os nossos bens. É honrar a Deus com a nossa vida e com tudo que nós temos. E honrar a Deus, eu coloquei ali, a sua empresa é um dos meios pelos quais Deus quer usar para financiar e contribuir para a expansão do reino. Então existe uma responsabilidade muito grande sobre nós, porque Deus conta conosco. Deus não vai contar com um ímpio que está ali fora e não tem compromisso nenhum com a expansão do reino. Pelo contrário, Deus conta conosco para que a gente possa influenciar esse que está lá fora. E com o quê? Com as minhas finanças. Mas só com as minhas finanças? Não. Comigo, com o meu caráter, com quem eu sou. Quantas vezes você já ouviu dizer assim: eu não fecho, gente dentro da igreja, eu não fecho negócio com crente? Quantos já ouviram? Levanta a mão. Muitas vezes. Por quê? Porque crente é tudo safado. Desculpa a palavra, mas não é assim que falam às vezes? Fulano, eu marco alguma coisa, fulano nem aparece. E sabe o que é pior? Nem dá satisfação. Isso glorifica a Deus? Não. Então, envergonha. E aí, quando nós deveríamos ser exemplo? E o nosso propósito é cuidar do corpo. E o nosso apóstolo fala isso, né? Ele dá o exemplo de José de Arimateia, que é um homem que cuidou do corpo. E às vezes a pessoa não está nem sabendo, não precisa uma multidão saber o que você está fazendo. Mas faça. O projeto que a Ana apresentou aqui, a missionária Ana apresentou aqui. Não precisa, eu quero que a igreja toda saiba o que eu estou fazendo. Não, não precisa. Não precisa você ser um diácono, um obreiro, um pastor, para você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu posso fazer e ninguém precisa saber. Por quê? Porque eu preciso ser fiel a Deus, porque tem uma responsabilidade sobre a minha vida de fazer a diferença. E quando o nosso negócio está desordenado, eu não estou cumprindo com a minha responsabilidade de ser fiel a Deus, de ser exemplo dos fiéis, de ser uma referência para uma geração. Uma geração de empresários, muitos. Eu não me apresentei a minha amiga, a Dani, não falei o nome da Dani. A Dani já me apresentou, mas eu sou consultora empresarial. Eu atendo muitas empresas e já atendi ao longo desses anos todos, muitos projetos, diagnósticos. E tem muito empresário que não vale nada. Mas nós não somos desses. Nós somos esses que valem, que vale a pena.
somos desses que vale a pena a gente se relacionar, nós somos desses que vale a pena fazer negócio. A gente tem que fazer negócios entre nós. Só que o problema é que aqui não, né? Só em outro lugar. Tem gente que não está dando bom testemunho. E a gente foi chamado para cuidar do corpo. Tá? E aí eu coloquei, não só com os nossos recursos, mas com o que nós somos, conosco mesmo. Tá? E eu coloquei ali, pela nossa conduta, pelo nosso testemunho. E o Senhor, Ele deve ser o nosso sócio. Tudo que a gente fizer, a gente precisa ter esse entendimento e a clareza que eu preciso colocar Deus no negócio, porque se não for para cuidar do corpo, se não for para honrar a Deus com tudo que eu tenho, que eu sou, nada vai valer a pena, vai ser tudo em vão. Porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. E eu coloquei ali que o Senhor, Ele tem que ser o acionista majoritário. Ele tem que deter das ações ordinárias da nossa empresa, ações que dão direito a voto. Dizer, vai ou não vai. Então, eu queria começar assim, para que a gente entendesse que nós somos responsáveis por colocar ordem na nossa empresa, por colocar ordem na nossa vida, deixar a nossa vida ordenada. Dito isso, muitos desafios como empresários, né? Tem gente que fala assim, eu não sou ainda um empresário, eu sou empreendedor. Você é um empresário, tá? Você é um empresário. O empreendedorismo tem a ver com a mentalidade. Você é um empresário. Você tem uma empresa, você é um empresário. Mas eu não tenho MEI, eu não tenho um CNPJ, não estou no Simples, não estou no lucro presumido. Não importa. Se você não está, faça. Porque isso já dá um estalo na tua mente e você já começa a mudar a mentalidade. Você fala, você hoje dormiu sem que seja um MEI. Amanhã você acordou com um MEI, você já se sente a empresária ou empresário. Entende? Isso é sério. Isso muda a mentalidade. Isso dá aqui, muda a minha forma de pensar, tá? Mas diante disso, eu peguei uns dados do Sebrae. Os microempresários e os pequenos empresários, eles representam 27% do PIB. É muita coisa. Micro, não estou falando de médio, tá? Micro e pequenos empresários. Eles representam 52% dos empregos de carteira assinada e 40% da massa salarial do Brasil. Nós somos ou não somos representativos? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Só que nós enfrentamos muitos desafios. Dá o papel para ela. Só que nós enfrentamos, dá 2 para cada. Não sei se vai dar, né? Pode ser. Dá 1, enfim. Só que nós enfrentamos muitos desafios, sim ou não? Qual é o maior desafio que você hoje enfrenta na tua empresa, no teu negócio? Compartilha aí comigo, para vocês não ficarem só olhando para mim. Me fala aí. Gente, olha isso. Vê se eu não dou chique. Vocês podem me chamar de novo? Lidar com pessoas é um desafio? Que mais? Mão de obra é um desafio? Sim. Que mais? Impostos? É um desafio imposto? Tem alguém aqui no lucro presumido? Não? Lucro presumido? É um desafio. É um desafio. Então, a gente como empreendedor, passa aí, Léo, a gente enfrenta muitos desafios, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a fazer na prática. Você vai fazer o diagnóstico da tua empresa. Topa? Vamos comigo? Sim ou não? Gente, me ajuda aí. Por que você tem que fazer o diagnóstico da tua empresa? Porque você tem que ter clareza. Você enfrenta desafio. Eu perguntei 3, 4 pessoas respondendo quais são os desafios. Então, tá todo mundo bem aqui. Não enfrenta desafio, né, gente? Só que a constância é um desafio. A desmotivação, porque o empresário acorda sim de manhã e está desmotivado, porque não é todo dia que a gente acorda motivado. A gente enfrenta desafios na área financeira. A gente enfrenta desafios porque muitos misturam pessoa física com pessoa jurídica.
E aí cria uma desordem, não sabe o que é dinheiro seu, não sabe o que é dinheiro da empresa e mistura tudo. Tem gente que mistura contas de várias empresas juntos. Isso tudo é um desafio. Então, o que eu quero propor aqui? Passa aí. Você recebeu uma folha, não recebeu? Ficou pequeno, né? Mas eu vou falar para vocês. É porque vocês vão receber depois, tá? Vou botar no grupo, mas eu quero que vocês façam uma roda aí. Vamos lá, faz uma roda aí. Não é uma roda aqui não, é uma roda no papel. Não tem problema não. A gente vai fazer um diagnóstico da empresa sobre 9 pilares, tá? E aí, você vai fazer uma roda e você vai ligar os pontinhos. Faz uma roda e bota... Não vai dar. Vamos lá, você vai botar a sua pontuação, que vai facilitar a vida, tá? Você vai botar de 1 a 10. De 1 a 10, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é visão e propósito. Pode deixar assim, eu vou falando. Visão e propósito. Você vai botar de 1 a 10. Você tem clareza do porquê o teu negócio existe? Você tem clareza todos os dias, quando você acorda de manhã... Nossa, eu estou levantando hoje porque eu tenho a convicção e a clareza de que eu estou indo atender empresas. Eu estou falando no meu caso, tá? Eu estou indo atender empresas, eu estou indo ministrar ali, dar um treinamento ou dar uma consultoria, ajudar a estruturar as empresas. Eu queria que todo mundo fizesse, tá? Bota aí de 1 a 10. Se você tem a clareza do porquê e para onde o seu negócio está indo. Bota aí, de 1 a 10. Segundo, planejamento estratégico, de 1 a 10. Você tem um plano estratégico? Você tem metas? Ah, Flávia, mas eu sou tão pequenininha. Não importa. Você é pequeno hoje, mas amanhã você não será. Então, de 1 a 10, você tem metas claras? Você tem convicção, você acompanha essas metas, você tem a convicção de para onde sua empresa está indo, qual é o propósito, e você tem ali metas, objetivos e um plano de ação. De 1 a 10, gestão financeira, você controla as entradas, as saídas, você sabe qual é a tua, você controla ali, você sabe se a tua precificação está ajustada. Bota aí de 1 a 10. Você mistura, se você mistura pessoa física com pessoa jurídica, pode colocar aí 0. Processos e organização. Você tem um fluxo, você sabe vender, porque venda não é aleatório. E aí, Dani, tu quer comprar uma Mary Kay comigo? Não, não é isso. Vendas não é assim, tá? Você tem processo para entregar, você tem processo de compra, você tem clareza dos seus processos? Coloca aí de 1 a 10. 5, marketing e vendas. Estratégia para atrair cliente, você sabe, você faz, você mapeia, quando chega lá no dia 20 desse mês, você já vai mapear qual é a tua estratégia para o próximo mês, você já sabe. 6, gestão de pessoas, liderança, mesmo que você não tenha equipe abaixo de você, como é que é a tua gestão entre fornecedores, entre parceiros, de 0 a 10, coloca aí. 7, atendimento ao cliente. O teu cliente, ele tem experiência de atendimento? O teu cliente ama ser atendido por você? Sabe por que eu atrasei? Eu estava num cliente. Aí eu falei com a Thaís assim, no meio do caminho, aí eu saí do cliente, cheguei no cliente cedo, fiquei até tarde. Aí quando eu saí, aí tinha um outro cliente me ligando, mandando mensagem, Flávia, preciso falar com você. Eu falei, calma que agora não posso. Eu falei, mandei para ele uma cotação rapidinho, e ele falou, eu falei, espera que daqui a meia hora eu te ligo. Liguei para ele em meia hora. Em meia hora eu liguei para ele. E aí ele falou. Eu fiquei 44 minutos com ele. Sabe por quê? Porque ele é um cliente. E ele precisa ter uma experiência. Sabe o que ele falou para mim? Aí fui lá, engatilhei, venda, beleza, show. Aí ele, posso trabalhar com você? Será que ele gostou do meu atendimento?
Você gosta do meu atendimento, Thaís? A gente precisa provocar... Botei a Thaís na berlinda, né? A gente precisa provocar experiência. De 0 a 10, quanto você causa de experiência para o teu cliente? Tá, vamos lá. Inovação e crescimento. Quantos aqui usam a IA? Tá mal, hein, gente? De 0 a 10, quanto você se preocupa em trazer inovação para o teu negócio? E para finalizar, mentalidade e autogestão. Quanto as tuas crenças te paralisam? E crença não é crença, eu creio em Deus, já basta, não é isso que eu estou falando, não. Fez aí? 0 a 10, soma. Agora soma, vê aí quanto que vai dar. Quanto que vai dar? Quantos fizeram abaixo de 50? Usa calculadora, gente. Porque o máximo é 90, certo? Se é de 0 a 10, não é isso? Alguém fez 70. Vocês ainda estão somando? Tu fez 84? Uma salva de palmas para Débora, gente. Uma salva de palmas. Quantos fizeram 50? Ou abaixo de 50? É legal, tá? Isso não é para você passar vergonha, não. Depois tu vai fazer uma consultoria comigo. Ó, isso aqui é para trazer clareza, porque se você não sabe qual é o panorama do teu negócio, como é que você vai trazer mudança? A mudança, ela só começa a partir do momento que eu identifico os pontos de melhoria. Sim ou não? Sim? Vocês estão com uma cara... Vocês estão gostando? Então tá. Estão com uma... Bezetacil. Entenderam? Eu preciso ter clareza. Quando você olha para o teu negócio e você não entende o teu negócio, você não tem clareza, você está trabalhando ali por osmose. Levanto, tomo meu café da manhã, faço minha oração, vou para o trabalho, volto, e isso se repete. Aí o nosso cérebro reptiliano, sabe o que é o cérebro reptiliano? Sabe quando você dirige? Às vezes você já não... Quem dirige? Mulheres, em nome de Jesus, vamos dirigir, né? Então, o que o nosso cérebro reptiliano faz? Imagina a direção. Você já não dirige? Você dirige e fala no telefone, não deve, tá? Mas a gente não dirige, fala no telefone, come, as mulheres passam maquiagem, não é assim? Porque o nosso cérebro reptiliano está funcionando, está lá, já está no automático. Eu já sei, é um movimento repetitivo, eu já sei. Eu já faço isso, até de olho fechado. Aí eu dirijo com uma mão, depois eu faço só com outra, e meu marido fala, por que você só coloca uma mão no volante? Porque eu já sei. Mas enfim, bobagem isso, né? Estou brincando. Mas entendem? A gente não pode agir no automático. Lembra que a gente tem um compromisso com o propósito, que é maior que nós. O propósito é maior que nós. O propósito é maior que a nossa empresa. Beleza? Leva isso para a tua casa. Pensa, reflete, porque isso é um agente de mudança, tá? Dito isso, passa aí, Léo, por favor. Eu estou mega correndo, me fala aí da hora, tá, gente? Algumas crenças, como eu falei, elas paralisam o empresário. Quer ver uma coisa? Se eu crescer, vai dar muito trabalho. Tá bom, do jeito que tá. Só que se você crescer, você ajuda outras pessoas. Você emprega mais pessoas? Sim. Então é bom crescer? A não ser que a gente tenha uma mentalidade medíocre. Medíocre. Eu já faço isso há anos. Não preciso mudar. Eu já faço. Eu já sei. Tá bom assim, eu não preciso mudar. Vender. Quem é vendedor aqui? Só isso. Todos nós somos vendedores. A gente se vende, a gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso produto, a gente vende o nosso serviço. A gente está vendendo o tempo todo. Agora, se você tem medo de vender, tem alguma coisa errada. Porque se você tem um negócio
e você não vende, se você não fatura, você não tem um faturamento, você é uma ONG? Alguém aqui é ONG? Só a Ana. Só a Ana. Ana não conta. Por quê? Tem empresa que não fatura todo mês. Empresa, eu estou falando, quem vende Mary Kay, não, ela fatura muito, em nome de Jesus, fatura muito. Mas tem empresa, eu sou tão pequenininho, eu não preciso faturar todo mês. Quem disse? Se você não acorda com uma meta, pensando para quais pessoas já direcionar, você vai vender, como é que você vai prospectar, você é uma ONG, porque se você não tem um compromisso de venda, você é ONG. É uma entidade sem fins lucrativos. Porque quem tem um negócio tem que faturar todo mês. E se você não fatura todo mês, tem alguma coisa errada. E se o teu ciclo de faturamento oscila tanto, ele vai oscilar por conta da sazonalidade. Mas dependendo do nível de oscilação, isso é preocupante, tá? Eu não preciso formalizar, isso só dá dor de cabeça. Eu já falei, isso aqui começa a trazer estímulo para você. O que acontece? Porque, como imagina na sua alma, assim ela é. As crenças, elas são formadas lá na infância. A partir daquilo que a gente recebeu dos nossos pais, dos pais substitutos, de quem exerceu alguma liderança na nossa vida. E isso vem trazendo uma construção que vai moldando a minha forma de ver. A minha forma de ver o mundo, a minha forma como eu me comporto, a minha forma como eu vejo. Às vezes tem gente que fala assim, porque fulano não gosta de mim, eu sou sempre assim, eu chego no lugar, eu sou sempre assim. Cara, não é assim não. É a forma como você está vendo. E aí tem gente que sente rejeitado, aí não consegue vender porque sente rejeitado. Eu vou lá, ela não vai querer meu produto. Aí já vai derrotado. E isso trava o nosso avanço. Eu coloquei ali que as crenças são ideias que nós aceitamos como verdade absoluta e que moldam as nossas escolhas, as nossas atitudes e a nossa visão de mundo. E elas vão nascer principalmente na infância. Muito do que os nossos pais falaram, a gente carrega. E de vez em quando, para não dizer quase sempre, você está repetindo esses padrões. Sabe a pessoa que o pai ou a mãe vivia enrolado, devendo todo mundo? E você conhece gente assim, que viu repetir essa história? E isso é muito sério. Muito sério. E a gente precisa entender e identificar o que é que nos trava. E nós temos a ferramenta mais poderosa dessa terra, que é a palavra de Deus. É a ferramenta mais poderosa. É claro que existem os psicólogos, existe o Celebrando a Recuperação para ajudar nisso. Mas a arma mais poderosa dessa terra é a espada. É a palavra. E eu preciso, como um empreendedor cristão, eu preciso ter esse entendimento, porque eu preciso usar isso ao meu favor. E quebrar essas crenças que nos paralisam. E com o tempo, não pensa que crença com o tempo passa. Pelo contrário, ela piora, porque eu continuo assumindo aquela posição daquilo que eu aprendi. E eu cresço dessa forma. E se eu cresço dessa forma, não tem jeito do meu negócio dar certo. Vocês já viram pessoas, aqui também não tem, que está caminhando, aí parece que vem uma força assim, vai puxando para trás. Aí a pessoa vai e repete. E de novo. E repete. Está quase lá, a ponto de tocar. Aí vai lá, não toca. É puxado para trás. Muitas vezes, tem uma série de coisas que podem acontecer aí. Mas aqui, especificamente, eu estou falando da crença. Que é a nossa forma de pensar. Então, ela vem por experiências. Está vendo? Aquilo ali é um iceberg. No iceberg, a gente vê a ponta do iceberg, não é? Mas a gente não vê o que está dentro. O que está dentro é o que a gente precisa eliminar da nossa vida. Então, meu negócio é pequeno demais para pensar como empresa. E essas crenças malditas vão moldando a nossa mente, a nossa forma de pensar, que nos leva a pensar de forma medíocre. E nós não fomos chamados para pensar de forma medíocre. Nós fomos chamados para pensar grande, não sermos gananciosos. Não é sobre ganância.
É sobre prosperar para a edificação do reino, como a gente falou do propósito, certo? Pode passar aí, Léo, por favor, para mim. Bem, eu coloquei ali do mito ao caos. Tudo que a gente fizer tem que ser com decência e ordem, tá? Muitos empreendedores confundem movimento com progresso e produtividade. O que significa isso? Você já viu uma pessoa que fala assim? Aí a pessoa vai me ligar. Oi, não posso falar agora não, peraí que eu tô correndo. A pessoa só vive assim. E tá achando que tá abafando. Porque tá trabalhando pra caramba. Porque tá produzindo pra caramba e não tá. Porque se ela faz isso e não tem ordem, ela tá jogando energia fora. Por quê? Porque não tá direcionado. Então, é o mito do caos produtivo. Tá correndo para cá, correndo para lá, mas no fundo não está fazendo nada. Trabalham sem uma direção clara. E se isso está acontecendo com você, para agora. Para agora. E começa a olhar para aquele exercício que a gente fez e ver onde é que você está falhando. A desorganização, ela consome energia, tempo e dinheiro, sim ou não? Sim? E a desorganização não honra a Deus. Passa aí, Léo, para mim. Aí eu vou falar para vocês dos 3 pilares da ordem empresarial. Eu botei ali FAZ, é um método que eu uso, tá? É uma metodologia. Mas vocês vão entender. Baseada nos fundamentos, que é a base do negócio. Baseado na administração, que é a estrutura interna. E no sucesso, que é a expansão sustentável. O que eu preciso ter ali no fundamento? Visão, propósito, a cultura organizacional. O que eu permito, o que eu não permito na minha empresa? Eu já falei sobre isso aqui na última palestra que eu dei. Eu permito que na minha empresa, na tua empresa pode entrar de bermuda? Não? Pode falar palavrão? Não? Pode ser falso com coleguinha? Não. Pode roubar? Não, pode não. A cultura da empresa dita o ritmo daquilo que eu tolero e do que eu não tolero. E se você está tolerando na tua empresa, que é você mesmo, quantas empresas aqui sou eu mesma? Gente, levanta a mão aí. Se você, na sua empresa, é você mesmo, eu te pergunto, o que você tolera? Você tolera acordar 10 horas da manhã? Você tolera trabalhar de pijama? Quando você trabalha de pijama, quando a gente trabalha de pijama, a gente dá um estímulo para a nossa mente, onde a gente diz assim, estou relaxada. É meu momento de relaxar. E isso é muito sério. Se você vai trabalhar, muda sua roupinha, ainda que você trabalhe em casa. Porque você traz um estímulo para a sua mente de produtividade. Eu agora estou no meu momento de produzir. Porque o pijama é o momento de quê? Quando você bota pijama, você vai lá, ainda mais nesse frio, bota aquele pijama. Esses dias eu estou dormindo até de luva, gente. Sério, não é, amor? De tanto frio que eu estou sentindo. Eu moro no 6º andar, o vento chega a fazer assim, terrível, né? Tá? Planejamento estratégico que nós falamos ali. Qual é a rota? Qual é a meta? Para onde eu vou? Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Perfil do cliente ideal. Quantos aqui sabem quem é o seu cliente ideal? De verdade, levanta a mão. Poucos sabem qual é o seu cliente ideal. Produto e serviço, o que você vai comercializar, tá? Dentro da administração, a tua gestão financeira, teus processos de rotina, venda com método. Para vender tem um método. É o mesmo método para todas as empresas? Não! Você vai encaixar o melhor método para a tua empresa. Vai ter scripts, que a pessoa vai te ligar, ou você vai abordar a pessoa. Você já vai com um script pronto, adequado ao teu modelo, ao teu negócio. Não tem como a gente não ter método. O problema é que a gente crê em Deus. Quantos creem em Deus? Mas a gente crê que Deus vai botar a ordem numa desordem que nós estamos criando.
Só que a ordem vai caber a nós. Hoje nós temos uma ferramenta incrível, a gente vai falar sobre isso, são as IAs. E vocês precisam conhecer sobre as IAs, tá? Bem, gente motivada, medição de resultado. E aqui no sucesso, que eu chamo da expansão sustentável, marketing estratégico, sistemas, inovação, novos negócios. Se o teu produto já está consolidado, está na hora de pensar em outros produtos ou serviços que você pode inovar, que você pode trazer de novo, ou novas formas. Quantos já comeram morango do amor? Quantos comeram? Eu não comi, que eu estou de dieta. Você comeu? Não comeu? Gente, morango do amor. Quantos comeram a maçã do amor? Há quantos anos tem a maçã do amor? Na arca de Noé. Noé levou para a arca a maçã do amor. Quantos? Agora, quem foi o abençoado que criou o morango do amor? Você! Caraca, bate aí. Tu é o cara. Arrasou! Para e pensa. O morango do amor não estava bem embaixo do nosso nariz? Tava, não estava, gente? Sempre esteve. Você já comeu a uva do amor? Não tinha, né? Naquela época, eu comia, quando eu era, né, lá do mundo, eu comia nas festas juninas, um monte de espetinho com um monte de uva. E vinha aquela calda por cima. Quantos já comeram isso? Eu já comi o morango do amor, que não era o morango do amor, fala. Estão vendendo a R$2.000. É isso aí. Eu comi o morango do amor no espetinho, só que não tinha esse nome. Só que aí pegaram o morango, deram uma repaginada no morango, botaram um brigadeiro de leite ninho, é isso? Acho que é, né? Botou um brigadeiro de leite ninho, aí botaram na internet alguém fazendo assim, ó, cleque, 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 cleque. Caraca, mas o morango do amor estava embaixo do nosso nariz. Às vezes, o óbvio, a gente não está olhando. A gente está na internet, olhando para tudo que estão fazendo, mas a gente não está olhando para dentro do nosso negócio, para a estrutura interna, identificando o que a gente pode melhorar. A resposta está dentro. Às vezes a resposta não está fora. Às vezes a resposta está dentro, a partir da clareza que a gente precisa ter do nosso negócio. Só que a gente não importa em ter clareza. A gente não importa porque dá trabalho a gente olhar para dentro e corrigir. A gente prefere olhar, olha como o outro está prosperando, olha como o outro está fazendo. Aí a gente quer copiar o que o outro está fazendo. Mas Deus, gente, pelo amor de Deus, a maioria aqui é cristã, não é? Deus não tem a mente de Cristo. Nós não temos qualquer mente, nós somos inteligentes. Deus nos deu, repousa sobre nós o espírito de conhecimento, o espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de temor, o espírito do Senhor. E esse mesmo espírito nos dá, amplia, ele vem com seu poder e amplia a nossa visão. Ele dá estratégia. Ele faz caminhos onde a gente não consegue enxergar com os olhos naturais. E por que é que a gente não usa a nosso favor? Porque não é para a nossa ganância. Eita, deixa um perdigoto aqui. É para a glória do nome do Senhor. Só que a gente precisa ter essa responsabilidade de olhar para dentro do nosso negócio e mudar o que precisa mudar. Então, o sucesso, pode passar aí, Léo. Eu vou dar uma acelerada. Pegando lá do F, de um dos pilares lá do F, do fundamento, eu trouxe aqui o planejamento. Você precisa ter clareza, você precisa ter clareza do teu propósito, clareza da tua estratégia, estrutura organizacional, um diagnóstico. Quem conhece análise SWOT? Quem conhece? A grande parte conhece, né? Acho que da outra vez eu até fiz aqui, não foi? Fiz, né? Começa a olhar quem é o teu concorrente. Uma vez eu fui num cliente, aí eu perguntei assim para ele, quem são seus concorrentes? Aí ele falou assim, não tem concorrente não. Eu falei, quê? Quem te
diga não que você não tem concorrente, meu filho. Você tem concorrente. Todos nós temos concorrentes, tá? Então, assim, é só a gente se enganar, né? Dizer que não tem concorrente. Então, a gente olha para o que está dentro, a gente olha para o ambiente interno, a gente olha para o ambiente externo. Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Ah, eu sou fraca em marketing digital. O que eu vou fazer? Vou ficar perdendo meu tempo aprendendo sobre marketing digital. Se você pode, paga uma pessoa que vai fazer um marketing digital para você. Quantos aqui trabalham com marketing digital? 3, 4, 5. Então você vai chamar um desses irmãos e vão pedir ajuda para ser um social media, para ajudar a captar a lead na prospecção, enfim. Você vai pedir ajuda, porque você tem que olhar para a tua fraqueza. Qual é o problema? Que os nossos olhos estão só para fora, não estão para dentro, tá? Então você precisa ter ali metas. Quantos tem meta? De verdade. Meta? Tem meta? Quantos medem? Entendem o que eu estou falando? Uma coisa é eu ter meta, tem meta. Minha meta é vender quanto? Quanto? Quanto é a tua meta de vender? 5 mil. 5 mil. E quando não bate a meta, faz o quê? Quando não bate a meta? Dobra a meta. Tá? E um plano de ação? Qual é o teu plano de ação? Tem uma meta, não bati a meta. Beleza, ok, não bati a meta. Qual é o meu plano de ação? Se você tem uma meta, não adianta chegar ao dia 25 para você tomar uma decisão do que fazer. Você tem uma meta, começa a desdobrar ela diariamente, desdobra por dia, desdobra por semana, faz vou fazer uma reunião com o meu time. Quem é o seu time? Você e o Espírito Santo. Se olha no espelho. É você e o Espírito Santo. Então vamos lá, Espírito Santo, senta aqui. Não estou brincando não, tá? Estou falando sério. Senta aqui. Vamos lá. Ele não é o teu sócio? Então, senta aqui. O que eu posso fazer? E aí você começa. Tem coisas que são as coisas naturais. Tem coisas que ele vai te dar que é sobrenatural. Você tem uma aliança com ele. Pode passar, Léo. Então tem um plano de ação. Aqui, quantos tem processo de venda? Uma pessoa. 2. Processo é você ter um método. Tem um método? Como é que funciona? Quantos aqui conhecem o funil de vendas? Poucos. Eu não vou falar de funil, vou falar de algumas etapas ali do método. Não tem um método de vendas específico que a gente vai seguir. Não, só sigo esse método. Seja o champ, seja spin selling, depois vocês leiam. Vou deixar uma sugestão de livro aqui. Mas você precisa entender, dentro do teu conhecimento, usa IA, dentro do teu negócio, qual é o melhor método. Você aborda cliente, você tem canal ativo? Quantos aqui tem canal ativo, que vão para cliente, que vendem, que vão até o cliente, que chegam até o cliente? Ou você é receptivo? Quantos são receptivos, que esperam o cliente chegar? Quantos não são nada? A maioria não é nada. Você é os 2. Quando não vem, eu vou. Só que quando não vem, eu vou, eu preciso ter um método. Eu preciso botar aqui, crie scripts, textos, para você abordar determinado cliente. Não vai aleatoriamente. Aí eu coloquei aqui, primeiro, não tem um funil ali? Aquilo deveria parecer um funil. A prospecção e a atração é o topo do funil, é tudo que entra. Quanto mais gente tiver lá no topo do funil, imaginem um funil, melhor. Não significa que todos vão descer até o final do funil. Mas quanto mais pessoas eu tiver no topo do funil, melhor. Quer ver? Tem gente que vende e ninguém sabe qual é o produto. Qual que é o teu produto, Dani? Estou te dando uma moral. Tô. O que você vende? Eu vendo produtos de beleza Mary Kay. Ela vende produtos de beleza Mary Kay. Quantos sabem?
Poucos. Então fique em pé. Gente, essa é a Dani. A Dani transforma a vida de mulheres através da maquiagem, da automaquiagem. Ela não vende só um produto de beleza. Ela traz para o cliente, para a sua cliente, uma nova imagem. Ela muda, ajuda a mudar a autoestima da mulher. É isso que ela vende. Ela não vende, ela transforma. Verdade. Entende? Entende? Porque se eu só vendo um produto de maquiagem, é só mais um produto de maquiagem. E aí, vocês precisam conhecer a Dani. E a Dani precisa se fazer conhecida. Sim ou não? O que tu vende? Ah! Pois é, se eu não fosse... Fala, Leia, fica em pé. Quantos conhecem a Leia? Oi, gente, eu sou a Leia, tá? Oi, Leia. O que você vende? Eu vendo semi-joias, eu vendo autoestima, eu vendo sorriso, eu vendo... Faço com que a mulher se sinta novamente linda, especial, que deu um tchan no look. Eu vendo isso, eu empodero as mulheres. Uau, uma salva de palmas para a Leia. Quem mais quer fazer seu jabá? Aproveita, esse é o momento. Quer fazer? Vai, vamos lá. Espera aí. Gente, sabe o que é isso? Dele? Coragem. É coragem. Porque você teve a oportunidade. O que você vende? Boa noite a todos. Eu vendo mentorias de vendas, treinamentos de vendas. Treino a número 1 em planos de saúde aqui do Rio de Janeiro, a United Class. E a número 1 em seguros viagem também aqui do Rio, mas também a multinacional, a Intermac. Ensino as 10 técnicas mundiais de vendas. Não é show, eu ensino o passo a passo. Espero vocês, quem é aqui do clube, paga uma taxa simbólica para aprender as 10 técnicas modernas de vendas. Show na concorrência! Que eu tenho que comprar de você. Por que eu tenho que comprar de você? Depois a gente vai para essa parte. Entende? Tem várias pessoas na internet dando treinamento de vendas, inclusive eu. Por que eu tenho que comprar dele? Por que eu tenho que comprar a Mary Kay dela? Por que eu tenho que comprar as semi-joias da Leia? Eu preciso sair da mesmice. Olha para dentro. Vê o que precisa corrigir dentro, para trazer algo novo para fora, como o morango do amor. Gente, eu estou revoltada com esse morango do amor. Primeiro porque eu nunca comi. Não. Mas não importa. Vocês viram uma pessoa, uma mulher na internet, ela com um monte de notinha. Gente, eu vendi açaí, não tinha açaí. 30 mil em 48 horas. 30 mil em 48 horas. Só que o morango do amor estava aqui, ó. Embaixo do nosso nariz. Bem, dito isso, a Zoraide disse que vende, mas eu perguntei assim, alguém vende? Ninguém falou nada. Aí a Zoraide veio assim no meu ouvido, eu vendo. Eu falei, tu vende o que tu não falou? Ela, eu vendo, mas eu tenho vergonha. Vem cá, Zoraide. Uma salva de palmas para a Zoraide, só para deixar ela, ó. Aí, ó, só para passar vergonha. Mas a Carla também vende. Não, eu tô falando da Carla, tô falando de você. Tu vende o quê? Eu já vendo Avon e Natura já há 35 anos. Quem sabia? Mas aqui na igreja eu nunca vendi. É porque eu aprendi que dentro da igreja não era para poder mostrar e eu nunca mostrei. Ué, mas eu não tenho um ambiente de relacionamento. Você pode não mostrar, você pode mostrar, né, do lado de fora, se você quiser. Mas a gente precisa saber o que a pessoa vende. Mas é porque eu também trabalho com passeios, então eu sempre
Eu sempre mostro nos passeios, quando eu vou. Quem sabia que ela vem de passeio? Eu vou até o... Quantos já passearam com a Zoraide? Então a gente, 9 anos que eu trabalho. então a gente precisa ser vista. O passeio é para um bem-estar? É bom? E por que a gente não sabe? Mas eu coloco nas redes sociais. Isso Mas a gente, vendedor não pode ter vergonha. é verdade. Vendedor tem que ter aquele passar o óleo de peroba e vender. Né? Por quê? Porque vender é bom. Eu tô vendendo alguma coisa errada? Não. Passeio é bom? Muito bom. O que você vende, Dani, é bom? Cara, Dani, é que a Dani me fez um pix. É por isso que eu tô falando o nome da Dani toda hora. Obrigada. Então, eu não posso ter vergonha. Tô querendo desconto, tô mal intencionada. Mas vamos lá, para a gente correr e avançar. Diagnóstico e conexão. Venda é conexão. Faz. Conexão. De novo. Conexão. Eu não compro de quem eu não me conecto. Não adianta. Vai querer me vender? Não compro. Esses dias, o meu filho falou assim: mãe, preciso fazer um curso de inglês, não sei o que, preciso voltar para o curso de inglês. Eu falei, tá bom. Aí liguei lá para o curso de inglês e falei com a menina. A menina, no início, ótima vendedora. Depois ela perdia a conexão com ela. Se eu perdi a conexão... Ela, então, mas eu consigo um curso online, não sei o que. Eu falei, querida, eu quero presencial. Mas não sei... Aí eu falei, chega, agora já deu, perdi a conexão. Quando perde a conexão, o falar demais não significa que está sendo bom em vender. Por isso que eu preciso ter um método. Eu preciso saber como eu vou trabalhar a objeção do meu cliente. Eu preciso ter isso. Meu tempo acabou? 5 minutos. Então, vamos embora. Solução, apresentar a solução. Quantos conhecem a metodologia DISC, os perfis comportamentais? Quantos conhecem? Você precisa entender o perfil do teu cliente. Tem um cliente que é dominante. E o cliente dominante, ele quer resolver rápido. Ele não quer ficar de blá, 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 blá. Eu vou falar, tá, e aí, quanto custa? É quanto? O que você vai me oferecer? Custo-benefício. Aí não adianta você trazer uma abordagem de venda para um cliente que é dominante. Aí você ficar, então, igual a mulher do curso de inglês. Então, mas veja com seu filho, não sei o que, não sei o que. Falei, querida, eu não quero ver com meu filho. Quem decide sou eu, não é ele. Eu e meu marido. No caso, eu que estava falando com a mulher, né? Não quero. E ela já estava, porque não sei o que. Eu falei, chega, corta, porque eu já estou assim. Aí já começa a me sacudir. Aí já está... Fala logo, fala logo, fala logo. Porque ela errou a mão. Ela poderia ter levado um curso de inglês meu, online, mas perdeu a mão. Aí perdeu a conexão. Agora, vai falar com o influente. Quantos aqui são influentes? Vocês sabem o que é o influente? Influente dominante? O influente é aquela pessoa que está com você lá na fila do mercado. Vem cá, Selminha, me ajuda aí. A Selminha está na fila do mercado. Aí a Selminha não quer papo, você está aqui na fila. Fica aí na fila. Ela não é assim não, né? Mas finge que é. Aí, olha só. Aí a Selminha está na dela, está mexendo no celular, está lendo uma mensagem importante. Aí eu chego na fila do mercado. Ai, desculpa. O senhor não quer papo comigo, tá? Nossa, tô morrendo de frio. Tu sabe que essa semana eu tive que dormir de luva. Então, aí eu estava querendo comprar um curso para o meu filho. Esses dias aí a mulher queria me vendendo curso, eu já não aguentava mais. Aí você faz assim. Legal. O influente é esse que acha que é o melhor amigo. Obrigada, uma salva de palmas para a Selminha. Representou. O influente é esse que acha que teve o primeiro contato com a pessoa, já é o melhor amigo. Cara, vende para esse cara. Vende para esse cara é totalmente emocional, mas vende a verdade, não vende mentira, porque a gente não vende mentira. A gente só vende o que é bom para a gente.
né? Que a gente sabe do produto, do serviço que é bom. Aí você vai vender para um cara, vai acabar meu tempo, mas calma, vou terminar. Tá bom. Mas vai ter água, Perrier de novo? Aí eu venho. Aí você tem o cara que é estável. Aí o estável é aquele cara que não adianta você... Então, agora. Tem que fechar hoje, hein? Porque se tu não fechar hoje... O cara é estável. Ele não gosta dessas mudanças bruscas. Ele não gosta de trabalhar sob pressão. Sabe aquele famoso lerdo? Que a gente fala assim, nossa, fulano é lerdo. Mas não é que ele é lerdo. É o jeito dele. Ele tem uma estabilidade. Ele ali, ele não tem essas variações. Ele é estável. É aquele cara que escuta. Você vai conversar com o estável horas e horas e horas. Aí o estável vai fazer para você. O fleumático. Então, e o conforme? O conforme. Quem que é esse cara conforme? Você vai vender para um cara conforme, você tem que dizer para ele por quê, quando, onde, quem inventou, quais são os prós, quais são os contras. Aí você vai falar, mas você tem que falar com base, com fatos e dados. Tá? Esse é o cara conforme. Aí você vai vender para o conforme. E aí? Compra aí uma base. Ou homem ou mulher, tá? Ele não vai comprar. Ele quer saber qual é o real benefício para a pele. O quanto tempo que a minha pele vai ficar viçosa. Então não adianta eu ali na minha conexão e no meu diagnóstico, eu falar da mesma forma com todo mundo. Não vai conectar. E você precisa entender sobre isso, tá? Vamos correr. Apresenta a solução. Mostra ali como é que você resolve o problema. Que você não traz só uma base. Gente, eu peguei na Dani, hoje a Dani se deu bem. Que você não tem só uma base. Ou você não tem só um produto para fazer um peeling. Não é só um batom. Esse batom, ele traz uma hidratação profunda nos seus lábios. Gente, isso é muito poderoso. Você está entendendo? Você está entendendo? Vamos lá. Parte para o fechamento. Venda é condução. Aí você pega a pessoa e você vem conduzindo a pessoa. E ela não está nem percebendo que ela está sendo conduzida. Aí eu vou contando a história. Aí o famoso storytelling, né? Que aí você sabe. Você vai conduzir. Muito obrigada pela sua participação. Você vai conduzir a pessoa. E por último, vendi. Perfeito. Qual é o meu contato com o cliente da próxima vez? Pós-venda. Relacionamento. Sabe quem é o nosso melhor cliente? Sabe quem é? A recompra. O nosso maior cliente é aquele que recompra. Sabe o que isso significa? Que eu vendi muito bem. A fidelidade. E para isso não é aleatório, gente. Passa aí, Léo, que meu tempo já acabou. Já estou... Não vamos chamar de novo para tomar água Perrier. Passa aí, Léo. E tudo isso, gente, cria script. Usa o chat GPT, usa o Copilot, o que você quiser. Indicação de livro, tira foto aí. São 3 livros que eu amo. Inclusive, quem atende cliente pessoalmente, eu super indico O Jeito Disney de Encantar Cliente. É um livro maravilhoso, gostoso de ler. O Spin Selling e Armas de Persuasão, para vendas, tá? Fica ruim? Eu mando lá a Thaís manda lá no grupo. Tá? Passa aí. A gente está seguindo para o final. Então, inovação em tecnologia. Vamos falar um pouquinho de baixo para cima? Utiliza as IAs. Você sabia que a gente fala assim, a inteligência artificial é o chat GPT? Não é. É também. Chat GPT é uma das inteligências artificiais. Tem várias, para todo tipo. Você quer fazer análises. Hoje eu não preciso mais fazer análises. Eu vou lá, programo e eu faço as análises de cliente na IA. E não é no chat GPT. Tá? Então, o que a gente precisa? Observar as tendências. É o famoso olhar para fora,
consertar o que está dentro, olhar para fora e adequar. Porque senão você vai ser mais do mesmo, sim ou não? Tá? Desenvolver produtos e serviços, integrar ferramentas digitais. Flávia, é muito caro o digital. Para com isso. Para com isso, não é caro. Tudo depende, qual é o benefício que vai te trazer. Tem coisas que você já pode automatizar. Tem coisas que você pode utilizar as IAs para fazer. Então, gente, começa a olhar para a inovação e tecnologia não como um monstro. Ai, eu tenho medo, eu não sei usar. Bota lá, começa, se você conhece o ChatGPT, usa o ChatGPT. ChatGPT, o meu produto é tal. Quais são as outras opções de venda que eu tenho? Quais são as opções de inovação que eu tenho? Ele vai te ajudar. Teve alguém que falou, Débora, que falou que é a tua estagiária? Aí é a estagiária dela, tá? Passa aí, que agora eu acelerei de vez. Aí eu trouxe o case do morango do amor. Mas eu já falei dele. Você quer ver? Alguém aqui é corretor de plano de saúde? Você vende? Você vende também? É coach deles. Então, vou te falar uma coisa. Esses dias eu procurei uma pessoa, falei, meu plano de saúde está muito caro, o nosso plano. E eu falei assim, fulaninho, me ajuda aí, faz uma cotação para mim, vê aí e tal, não sei o quê. Quero ver o que eu consigo fazer, queria pagar mais barato, o plano de saúde está muito caro, né, gente? Aí ele falou, tá bom, tá ótimo. Aí, sabe o que ele me perguntou? Só quanto eu pagava hoje. Ele não fez um diagnóstico. Ele não perguntou qual era o hospital, meu hospital de preferência. Meu hospital de preferência nenhum, né, gente? Eu não quero ir para hospital nenhum. Mas ele não me perguntou. Ele não perguntou. Aí o que ele fez? Me mandou 5 arquivos, cada um gigante. Mas isso é comum. Não foi só ele. Hã? Não vende. Eu já descartei. Eu falei, não quero. Porque para eu procurar, não quero ter esse trabalho. A gente já tem trabalho para tanta coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu trouxe um case legal e trouxe um case de oportunidade. É a mesma coisa com o teu produto. Eu falei para uma pessoa nessa semana, me dá o catálogo XPTO, até da concorrente dela. Não a pessoa, né? A empresa. Aí eu falei, me dá o catálogo XPTO. A pessoa só me mandou o catálogo. Ela não me perguntou. Gente, preste atenção nisso. O que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar? Você sabia? Aí eu vou lá e falo, sei lá, quero uma base. Você sabia que a gente está com uma base nova? Ou essa base está vendendo assim, assim, assim? Gerar uma conexão. Gerar uma conexão. Então, isso precisa ser feito no nosso dia a dia. Vamos embora, que já está cansativo. Passa. Por fim. Tudo bem até aqui, gente? Falei pra caramba, mas eu espero que vocês saiam daqui com a convicção de que você precisa mudar, tá? Cuide do que o Senhor te entregou, com ordem e decência. Busca a excelência pessoal. Faça cursos. Busca conhecimento. Não fica desatualizado, não. Porque, às vezes, a oportunidade está bem à frente do nosso nariz, mas a gente não tem competência para tocar. Isso é muito sério. E aí, sabe o que acontece? Se a gente diz assim, não, pode deixar, vou lá. Conta aí comigo. Aí chega lá, você não tem competência, vai passar vergonha. Aí sabe o que acontece? A porta se fecha. E quando uma porta se fecha, começa a ser o efeito cascata. Ih, fulano? Não, fala com fulano não. Ih, fulano? Fala com fulano não. Terrível. Gente, ou coisa ruim a gente tem uma imagem dessa, ser taxada como não. Ih, não, ruim demais aquele produto, aquele serviço, tá? Seja autorresponsável. Por que é autorresponsável? Não usa de vitimização. Porque a gente, o ser humano, de uma forma geral, tem uma tendência a se vitimizar. Não, a culpa não é minha, a culpa é da Vivian. A Vivian que não fez. Não, para. Aquilo que me cabe, eu preciso ter consciência do que me cabe fazer.
e assumir a responsabilidade por aquilo que é meu. A vitimização é um vício maldito. Sabia disso? Tem gente que se coloca num lugar de vítima e fica ali naquele lugar porque é cômodo, é confortável. E a pessoa se nutre desse processo de vitimização. Nós não, nós somos autorresponsáveis. Nós temos consciência daquilo que nos cabe. Seja grato. Seja grato. Se de repente a gente não tem algo ainda, é porque talvez se a gente tivesse, a gente não estaria pronto. Então começa a agradecer pelo que você tem. Tem uma frase de Spurgeon, eu esqueci agora, mas ele diz mais ou menos isso, sobre a gente estar preparado e começar pela gratidão, tá? Tenha um caráter idôneo, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca assim, sério, a mão assim, ó, no teu peito, teu coração. Fala, Senhor, todos os dias, olha para dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Em nome de Jesus. Amém. Gente, não tem crente que não seja idôneo. A idoneidade, sabe, a honra precisa estar presente no nosso dia a dia. A palavra do crente é sim, sim. Então eu não posso dizer que faço, eu não faço. Eu não posso me comprometer com aquilo que eu não sou capaz de fazer. Isso também é idoneidade. Tenha um mentor. E eu não estou falando... porque agora na internet todo mundo é mentor. Eu estou falando, tem alguém que te oriente. Tem alguém que te acompanhe. Tem gente que fala assim, eu não posso falar meus planos para ninguém, porque senão vão lá roubar a minha ideia. Gente, para com isso. Para com isso, em nome de Jesus. Acha alguém, pede ao Senhor direção. Espírito Santo, me direciona alguém que vai me ajudar. Me direciona alguém que vai caminhar comigo. Me direciona alguém. Mas eu tenho que pagar por isso. Sim e não. E se tiver que pagar, é um investimento. E vai ter gente que Deus vai levantar para te ajudar, para caminhar contigo, para colocar, dar a mão. A gente não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. É muito ruim caminhar sozinho. É muito ruim você não ter um ombro para você chorar. É muito ruim você não ter com quem abrir o coração e falar, caramba, Júnior, estou passando por determinada situação assim na minha empresa. Aí ele vai dizer assim, passei por isso, vou te ajudar. A gente precisa abrir mão daquelas crenças que vão regendo a nossa vida, tá? Decida mudar. Mudar é uma decisão, é ou não? E o que você decide diante de tudo que a gente falou? Nada, você não decide nada. Tenha boas atitudes. Não adianta só a gente ter bons pensamentos ou boas ideias, mas a gente precisa colocar em prática. A gente precisa exercitar, a gente precisa executar. E seja um generoso semeador. E quando a gente fala de semente, a semente não é só dinheiro. A gente aqui está falando de prosperidade. Mas prosperidade é num âmbito mais amplo. Não é no âmbito só de dinheiro. Tem gente que só tem dinheiro. Não é? Tem gente que só tem dinheiro. Eu conheço uma pessoa muito rica, muito rica, muito rica, muito rica. Mas ele só é muito rico. Nós fomos na casa dessa pessoa, uma mansão, uma mansão, muito mansão. Que a gente até se perde na casa, né, amor? De tão grande. Mas ela só tem dinheiro. Isso é muito triste. É uma pessoa teoricamente idônea, mas ela só tem dinheiro. Então, seja um generoso semeador. Passa aí, Léo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram. Tá frio. É uma segunda-feira. Ontem foi dia de culto. Amanhã, não sei nem que horas são. Amanhã a gente trabalha, né? Acho que a maioria aqui tem os seus afazeres. Amanhã a gente trabalha.
mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Mas eu também não quero que vocês saiam daqui sem que a gente faça uma oração, né? A gente começou adorando e a gente vai encerrar adorando ao Senhor e orando ao Senhor. Tenham certeza de que tudo que eu passei aqui para vocês, grande parte, é o que eu faço no dia a dia nas empresas. Se você fizer um pouquinho do que a gente falou aqui, pode ter certeza que você vai começar a ver mudanças significativas na tua empresa, tá? Só que você precisa fazer. Você precisa decidir mudar. E a decisão tem que ser sua, não é minha, eu não posso decidir por você. Ela não pode decidir por você, ela não pode decidir por mim. Você precisa decidir. Olha para a tua empresa como uma pessoa. A sua empresa é uma pessoa. Uma pessoa que tem deveres e direitos. É uma pessoa. Então comece a olhar para a tua empresa de forma que você comece a escalar o teu negócio. Não é porque você quer ser... tem gente que fala assim, eu não quero ser isso tudo aí não. Para com isso. Você tem um compromisso com o corpo. Você tem um compromisso com o reino. A Ana apresentou aqui, muito legal, o projeto. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode contribuir? A menina, eu esqueci o nome da menina, Ana, que estava falando. A Gabi, ela falou, gente, eu sou tímida e tal, não sei o quê. E ela disse assim, quanta gente a gente está falando de Jesus? Quantas pessoas estão sendo alcançadas através desse projeto? Quantas pessoas precisam ser alcançadas pelo teu negócio? Seja lá o que for que você vende. Quantas pessoas eu já ganhei para Jesus nas minhas consultorias? E isso eu não estou falando para a glória minha não, porque sou trapo de imundícia. Ai de mim se não for o Senhor. É porque eu preciso viver o propósito. E não é que todo mundo precisa saber não o que a gente faz. Não precisa, a gente não precisa. Olha, estou aqui. Não. Só faz. Então vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nós te glorificamos. Porque o Senhor é bom. E ai de nós se não for a tua presença, ai de nós se não for a tua direção, ai de nós se não for a tua misericórdia, ai de nós se não for o teu favor, Senhor. A tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Senhor, agora nessa hora eu te peço, Senhor, a partir de tudo que ouvimos aqui, a partir de tudo que aprendemos, eu te peço, Senhor, vem sobre a nossa mente, vem quebrando, Senhor, toda estrutura de escassez, toda mentalidade medíocre, toda mentalidade, Senhor, que tem impedido o crescimento. Meu Deus, em nome de Jesus, sobre tudo que venhamos pensar, que seja tudo aquilo que agrada ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, também eu te peço para que o Senhor venha sobre os nossos negócios, pessoas que estão aqui, Senhor, passando por desafios, pessoas que estão passando por cenários, Senhor, que parece estar tudo em desordem, que o Senhor venha ajudá-las, Senhor, a conduzir um caminho de ordem, um caminho, Senhor, de restauração, um caminho novo, meu Deus, pavimenta esse caminho, Espírito Santo, conduz os teus filhos, a mim e cada um dos que estão aqui, Senhor, meu Deus, a viver o novo que há no Senhor, a viver a partir da revelação que vem do alto. Alinha os nossos pensamentos com o trono da tua glória, Senhor, que os nossos pensamentos estejam alinhados com os teus, que o Senhor faça parte todos os dias do nosso negócio, da nossa caminhada. Quebra, Senhor, estruturas malignas, estruturas infernais, Senhor, que se alojaram, Senhor, nas empresas, que se alojaram nas famílias, que se alojaram nas histórias. Quebra em nome de Jesus tudo aquilo que impede o teu mover, tudo aquilo que impede o crescimento do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, trazendo a provisão. Meu Deus, olha para cada um de nós e vem com o teu favor, Senhor, porque nós precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer. Vem com a tua misericórdia e com o teu poder. Vem destronando, Senhor, todo esquema do inferno que tenta atuar nas empresas, todo engano, toda mentira,
toda mente corrupta, Senhor, funcionários que estão desalinhados com o coração dos donos, Senhor, em nome de Jesus, põe em ordem, traz um alinhamento, traz o novo, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, meu Deus, que tem construído, Senhor, pactos, que fizeram pactos no passado, agora eu clamo ao Senhor pelo teu sangue, que o Senhor venha desfazer altares que foram levantados, que são contra aquilo que o Senhor estabeleceu, contra o teu propósito para a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus eu peço o teu poder, eu peço espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de fortaleza, repouse sobre cada um dos teus filhos. Espírito do Senhor, espírito de temor, meu Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Descortina, Senhor, tudo aquilo que está vendado, tudo aquilo que está em oculto, traz a luz, Senhor, toma a mente, toma os corações e quebra tudo aquilo que não provém de Ti. Eu oro, clamando pelo sangue de Jesus sobre as empresas, sobre as finanças. Vem, Senhor, com o Teu poder. Nós clamamos porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos quem Tu és e nós assumimos uma responsabilidade diante do Teu Espírito nessa noite, que seremos responsáveis por um crescimento da nossa empresa, para que o reino cresça, para que o reino avance, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?